E é nesse último tempo que eu quero tomar por base esses 3 pontos que eu mencionei em forma rápida, que sei a programação. Primeiro, a primeira medida se degradou pelo fermento do engano, porque negociaram o sagrado. Mas a terceira medida, toda a massa foi-lhe avedada, porque a lei teve que ser mudada. Eu vou mostrar o perigo de negociar o sagrado, no nosso caso o Evangelho. A igreja precisa, nos últimos tempos, porque este último tempo começa em Pentecoste, começa com a igreja primitiva. Nós somos o desenvolver dos últimos dias. Então ela começou não negociando o sagrado. Vou mostrar por quê. Porque o mal foi que negociaram o sagrado no passado. Vejam que Adão negocia o que era sagrado pelo engano. Quando nós vamos para Israel, veja que aparece o primeiro sacerdote no capítulo 14 do Gênesis. Porque, teologicamente, todos os tipos de bênçãos espirituais e a chave dela está na mão do sacerdote. Por isso que Deus chama Abraão no capítulo 12, mas só vai fazer aliança com ele no capítulo 15. Porque precisava ele passar pela chave, pela mão do sacerdote. Ele só faz aliança quando aparece no capítulo 14 um sacerdote do Altíssimo, Rei de Paz, que estava lá, Melquisedeque. Depois que Abraão reconheceu a originalidade do seu sacerdócio, que era original, deu o dízimo, ele abençoa. Aí no capítulo 15, Deus faz aliança com ele. O sacerdócio original, Melquisedeque. Quando desenrolar de Israel, aí entra a lei. E pela lei é interrompido o sacerdócio Melquisedeque e entra a lei trazendo Arão, o sacerdote levítico. Então veja que Arão é o primeiro dos sacerdotes com o sagrado. A chave estava na mão dele. Arão tem 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú negociam o sagrado e é fulminado. Então passa para Itamar. Itamar, agora e seus filhos vão ser responsáveis pelo sagrado. E não podia negociar. Passando algum período, veio uma revogação e Itamar também entra. Aí você vai seguindo. Quando você vai seguindo estas 2 linhas de sacerdócio, você vai ver que a linhagem de Itamar para em Eli, porque Eli e seus filhos negociaram o que era sagrado. Então, eles não são contados nem no livro das crônicas, porque negociaram o sagrado. Aí vem Deus e continua com a linhagem de Eleazar. Com quem? Com Eucana, e de Eucana, Samuel. Eles seguraram o batente e não negociaram. Aí entra Davi. Quando Davi vem, ele vai agora separar, depois da glória, ele vai separar 24 príncipes como sacerdote para cuidar do sagrado. Da linhagem de Eleazar, ele separa 16 e 8 de Itamar, totalidade de 24. Se você analisar, era para guardar e não negociar o sagrado. Quando você observa, agora entra na história Zadok e Abiatar, representando esta linhagem. Quando Absalão se revolta contra Davi, esses dois sacerdotes seguraram a batuta. Veja que enquanto Davi fugia, eles não abriram mão da arca, eles não abandonaram o sagrado e nem abandonaram Davi. Quando Davi volta, é por conta da intercessão deles e da intervenção. Davi morre, Salomão assume o reino e Adonias quer usurpar o seu reino. Agora é Abiatar, que vem de Itamar, perde a originalidade. Ele fica do lado de Adonias, mas Zadok do lado de Salomão, guardando o sagrado. E o que sobrou, Abiatar negociou o sagrado e Salomão exila ele em Anatote. Então vejam que aqui, até o cativeiro, foi os zadoquitas que seguraram o sagrado. Voltando do cativeiro, eles ainda mantinham o sagrado. Não se vendiam, não se trocavam, não deixava ninguém tomar o que era sagrado. Aí vem o cativeiro, eles voltam. 171 anos depois do cativeiro,
aí vem a negociação. Agora o sacerdócio passa a ser por dinheiro e negociação. No período de Antíoco Epifânio, ele foi subornado para que o sacerdócio passasse para uma linhagem. Então, a partir daqui, não era mais Deus que colocava o sacerdote, era o próprio homem. Quando vem Jesus, veja que a lei estava corrompida, porque não era Deus que botava. Quem coloca no tempo de Jesus, quem era o sacerdote e o sumo? Caifás, mas não tinha poder, porque Anás, que tinha sido antes, era quem comandava. Por quê? Por jogo de interesse. Porque quem coloca Anás é Quirino, quem coloca Caifás, também os romanos. Então não era Deus, era o homem que colocava. E quando o homem coloca, é mais fácil de corromper. Negociar o sagrado. Você observe como a situação estava quando Jesus chegou, que entrou no cenário para lavedar toda a massa. Segundo um judeu convertido ao cristianismo, Alfred Edrahich, ele diz o seguinte, que quando Jesus chega, a confusão estava tão grande, a negociação, porque Anás era quem era o bambambam, porque ele tinha um monopólio, ele tinha um jogo de cintura. E Alfred diz que ele monopolizou o monopólio do comércio de Jerusalém, do templo, estava na mão dele e dos seus familiares. E o que era que ocorria? Ou seja, todo o comércio ele chama de bazar de Anás, na sua obra, o templo, em edição espanhola. Então ele vai falar que a coisa estava tão feia, havia uma negociação do sagrado tão grande, porque Anás não era o sumo sacerdote, mas por conta de ser mais velho, e principalmente porque na mão dele estava o monopólio comercial, ele era respeitado e todos corriam a ele. O que era que ele fazia? Os bazares, porque os irmãos hão de convir biblicamente que todos os judeus, uma vez por ano, vinham para adorar. E quando vinham, trazia seus sacrifícios. Os ricos traziam novilhos, carneiros. Os pobres, pombos e rolinhas. Só que, para entrar no templo, tinha que passar por uma inspeção, para pegar o selo de autenticidade. Só que, para entrar no templo, os inspetores de Anás tinham que fiscalizar. Pasme, nada passava, porque eles não deixavam entrar. Porque não entrando, tinha que comprar lá dentro, no bazar de Anás. Então, chegando lá dentro, eles não tinham outra escolha. Pasmos os senhores e as senhoras. Este livro registra que era uma pressão tão grande que um pombo, uma pombinha para o sacrifício chegava a custar 25 dias de trabalho. A negociação do que era sagrado. 25 dias, correspondente na época a uns de ouro, que hoje, se nós fôssemos trazer para o nosso salário mínimo, era um pouco mais de R$1.000 em uma pombinha para lá dentro. As moedas que eles traziam de fora não passavam na inspeção, eles tinham que fazer o câmbio pela moeda do templo, e isso fazia o ágio, o povo ser espremido. Os irmãos entendem porque quando Jesus chegou lá dentro, naquele dia, ele virou tudo, ele bateu, jogou a mesa dos pombinhos, virou a moeda e gritou: está escrito na palavra que a casa de meu pai é de oração, e vocês transformaram ela em um covil de ladrões e esconderijo de ladrões. A coisa estava feia. E o sacerdote original? Mas para mudar isso tinha que mudar a lei. E para mudar a lei tinha que mudar o sacerdócio. Então, quando Jesus veio, quem tinha que mudar, que passar a lei para ele, eram estes homens, mas negociaram. E aonde estava o sacerdote original? Fora do templo. Se você continuar a linhagem original de Zadok, você vai encontrar Zacarias. Zacarias vem do 8º turno de Abias. E de Zacarias vem João Batista. João Batista é sacerdote de pai e de mãe, porque Isabel era uma das filhas de Arão.
Jerusalém estava corrompido, e para mudar a lei, tinha que mudar o sacerdócio. Por isso que a Bíblia diz, não é aleatório, porque a Bíblia podia dizer, a lei terminou em Anás, em Caifás, não. Quem trouxe o sacerdote levítico foi a lei. E agora João Batista era o único representante legal do sacerdócio. É por isso que Mateus 3 diz que estava ele no sentimento e batizando no Rio Jordão. E só batiza quem tem pecado para arrependimento. E para a lei mudar, o sacerdócio tinha que voltar para o de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo e sem fim. De repente João Batista começa a gritar como representante do sacerdócio real e original: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Com todo respeito ao contraditório, mas numa ótica teológica, formado por esses homens, e com mais de 2 meses de oração, João Batista não precisava batizar Jesus. Primeiro, o batismo era para arrependimento e para o pecado. Ele não tinha pecado. Aqui vai ser o fim da lei, porque para Jesus entrar, a lei tinha que terminar ali. Está escrito. Por isso que quando ele entra na água, João se assusta. Eu que preciso ser batizado por ti. Ele não entendeu que era um sacerdote que ia passar. João, calma, deixa. É necessário se fazer por um pouco para que se cumpra toda a justiça. Aí a Bíblia diz que a lei e os profetas terminam em João, porque agora o sacerdote vai passar para a geração original de Melquisedeque. Aí o escritor de Hebreus capítulo 7, ele vai falar dessa transferência. Ele diz, irmãos, agora o sacerdócio é para sempre, porque Davi profetizou no Salmo 110, o Senhor disse, e não vai se arrepender e nem voltar atrás, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o escritor de Hebreus diz que agora o sacerdote não foi pela lei, mas foi por uma vida inextinguível, foi por uma vida perfeita, e ele entrou de uma vez, sacerdote, sumo sacerdote, está à direita do Pai. Para quê? Para que toda a massa seja levedada e o evangelho não seja negociado.